Imagine você em uma viagem de avião, voltando de férias com a família. E tornam-se os 15 minutos mais desesperadores da sua vida. O que você faria depois que você pousasse? Você desistiria ou você continuaria? Eu tô aqui com a minha colega Márcia Costa, que está sempre aqui no perfil, e ela vai dar um relato da história dela. Eu quero que você preste muita atenção. Márcia Costa, mentora de líderes, isso? Isso mesmo, Ale. Prazer estar aqui com você novamente. Muito obrigado. Calma, respira. Respiro. O que aconteceu? Eu acho que até postei recentemente também nas minhas redes sociais, porque tá fazendo 24 anos, tá? Desse acidente. E Eu vi nas suas redes sociais, você com o seu filho saindo fotografado por um jornal ainda da época. Isso mesmo, vários jornais saíram na ocasião. Nós estávamos voltando de férias de Recife, meu filho tinha 1 ano. E foram 4 dias depois daquele acidente da Torre Gêmeas lá dos Estados Unidos. Depois do dia 11 de setembro de 2001. Para quem não sabe, todo mundo sabe, eu acho que 11 de setembro aconteceu um acidente desesperador nos Estados Unidos, que 2 aviões bateram nas Torres Gêmeas, um ia para o Pentágono, o outro para a Casa Branca, e aí você estava num avião, isso? Isso mesmo. E foi bem interessante, porque eu trabalhava com bastante gente lá nos Estados Unidos, e eu fiquei ligando para saber se o pessoal estava bem e tudo mais, né? O que você fazia na época? Eu estava como, na época, secretária executiva, de uma grande multinacional. Trabalhava como vice-presidente de uma conta. E aí eu liguei para o pessoal para saber se estava tudo bem, e para mim foi muito impactante. Eu imaginava como uma pessoa com uma criança dentro de um avião que você sabe que vai cair, como que você protege um filho? E foi interessante que 4 dias depois eu estava voltando de viagem e eu estava com meu filho. No colo, né? No colo. E aí teve um problema com a turbina, né, na época, e teve uma peça da turbina que saiu, bateu na fuselagem do avião, fez um buraco na fuselagem e quebraram-se 4 janelas. 4 a 5 janelas, não me lembro bem. E eram janelas próximas de você ou distante Não, de você? foi um pouco distante. A gente, para voltar, a gente estava na frente. E foi mais para o fim do avião, para trás do avião que bateu e quebraram as janelas. E aí uma pessoa, infelizmente, morreu. Foi sugada uma pessoa e várias pessoas ficaram feridas também no final do avião lá, né? Então foi muito desesperador. Demorou 15 minutos para nós pousarmos. Márcia, antes de pousar, o que passou na cabeça da mãe Márcia Costa? Com certeza. Aquilo que eu tinha pensado há uns dias antes. Como que você protege uma criança que está com você, né? Num avião que você não toma conta, olha só. Você não tem controle sobre isso. Isso é uma coisa bem interessante. E como que você protege seu filho, né? Não tem como. E por que eu coloquei ele naquela situação? A primeira coisa que a gente para e pensa, né? Olha a culpa imediata, né? Mas demoramos 15 minutos, né, para pousar. Quando foi pousar, foi pouso de emergência também. E com criança no colo, pouso de emergência é diferente, porque como você tem que abaixar e tudo mais, né? Mas graças a Deus, o piloto, ele voltou, falou com todo mundo, falou que termina aquela pose, né? Volta muito mais humanizado, né? A conversa, ele prometendo, ele falou, eu prometo que nós vamos pousar em segurança. Eu falo que é a mão divina. Por que a mão divina? Porque alguém que está no controle está te prometendo que ele vai fazer com que a aeronave pouse com segurança. Então, se você fala, poxa, ele sabe o que está falando, né? Ele que está no controle, e ele falou, podem ficar tranquilos que nós vamos pousar com segurança. Então, aquilo deu uma baita de uma tranquilidade, mas todo mundo em pânico, né, Lê? E é claro, eu falo que um acidente de carro, você bate, opa, sobrevivi, não sobrevivi, machuquei, não machuquei. Agora, imagina 15 minutos até você pousar, né? E eu falo... filme que passa na cabeça. Que passa e tudo mais, e toda aquela angústia, né, de você não poder fazer nada. E depois disso, me caiu uma ficha muito grande. Eu falei que eu vim com uma necessidade muito grande de viver, porque eu falei, olha só, problemas e acidentes acontecem comigo também. A gente ouve sempre. Todas as vezes que alguém fala assim, puxa, mas aconteceu comigo, eu nunca imaginei que aconteceria isso comigo. É engraçado, né? A gente vê que acontece com o outro, mas com a gente também acontece. E na hora que eu vi essa sensação, eu falei, puxa, eu tenho uma necessidade muito grande de viver.
E essa necessidade muito grande de viver me levou para um lado muito bom da minha vida profissional como pessoal, porque eu parei de, a gente estava falando num vídeo anterior, né, de me comparar muito. Puxa, mas será que eu tenho habilidade? Será que eu tenho competência? Eu comecei a acreditar em mim. Eu falei, não, eu tenho um tempo realmente para fazer acontecer na minha história. Eu adoro essa frase. Fazer acontecer na minha história. E aí eu fui buscar entender, claro, com processo, com método, que hoje é muito que eu aplico na minha mentoria. Ensinar um passo a passo para eu poder evoluir na minha carreira. Então eu queria ser líder daquela empresa. Eu cheguei à conclusão que eu poderia ser líder. Porque eu não posso, eu posso qualquer coisa nesse mundo enquanto eu estiver aqui, né? Olha só que interessante. Então o que me falta? Aí fui buscar estudos, investir no meu estudo, na pós-graduação, MBA. Ler livros. Olha aqui os livros dela. Exato. Fui buscar muita coisa para minha história. E aí consegui. Eu falei que foi passo a passo. Claro, não é de um dia para a noite. Eu fui de coordenadora para supervisora, para gerente, até eu chegar a diretora global de uma baita de uma multinacional, né? Mas foi uma jornada. Mas mais do que aprender a fazer as coisas acontecerem para mim, foi eu me adaptar a essa nova jornada, que aí veio a segunda lição. Que daqui a pouco você conta. Quantas vezes você sofreu um acidente de avião, de barco, de navio? Você não sofreu um acidente, sofreu alguma coisa e você desiste na primeira tropeço. E tem uma história muito engraçada, né? Um casal sofreu um acidente de avião também e quando voltou, o cara que era o sedentário começou a andar, sair, começou a correr, cuidar da própria saúde, e a esposa que fazia isso ficou deprimida na cama. Quem tem mais sucesso, na sua opinião? Quem paralisa diante de um medo ou quem avança? Por isso que eu trouxe a Márcia Costa aqui para mostrar a história dela. E aí, a segunda coisa que você aprendeu? Antes de eu ir para a segunda coisa, tem duas formas da gente mudar a nossa história. Quais são as duas formas para mudar a nossa história? Isso é muito interessante. Eu quero mudar meus resultados. Eu tenho que mudar hábito e comportamento, porque nós somos seres de hábito e comportamento. Para eu mudar meu comportamento é repetição, repetição, repetição. O que significa isso? Tem números cabalísticos, 21 dias, 30 dias, as pessoas falam, mas eu acredito que não é número de dias. É para você o que significa um novo hábito, um novo comportamento. E aí você vai começar a fazer esse novo hábito e novo comportamento. E uma outra forma da gente mudar muito rápido é o que as pessoas me pedem, né, Márcia? Tem uma lição rápida que eu posso mudar? Tem um passe de mágica, Houdini, Chris Angel. Exatamente, que é tudo assim, né, que as pessoas querem, né? De um dia para outro engolir uma pílula e se transformar. Aí eu falo, olha, tem. Mas eu não sei se você vai gostar dessa. Ai, meu Deus, compra com você mesmo? Não, então, aí é que tá, compra com a vida. Muitas histórias, que é o forte impacto emocional. O forte impacto emocional muda a história. Muda mesmo. Por quê? Porque você entende que você tem um tempo limitado na sua história. Que você precisa fazer as coisas acontecer para a sua vida. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. E neste momento, você muda. Então, um forte impacto emocional é um acidente. Você, saí dessa, agora eu quero fazer minha vida valer a pena. Poxa, alguém muito próximo de mim morreu ou faleceu, né? É uma dor muito grande. O que eu vou fazer diferente a partir desta dor? Então, é interessante isso. As pessoas mudam mesmo. Então, esse é o segundo passo. Ou repetição ou forte impacto emocional. Eu tenho que mudar a forma com que eu penso a respeito de algo, alguma coisa. E aí, o segundo aprendizado que eu tive... Que entrou na flexibilidade, porque você, quando sofreu o alto impacto, você falou, eita, não, eu sou secretária executiva, isso. Eu não nasci para ser secretária executiva, eu nasci para ser líder daquela empresa, naquela época, claro. Isso mesmo. E que em 2001, fazem um tempo 24 aí. Anos. 24 anos. Eu sei bem, 24 anos. Ela fez a conta antes. Claro, claro, a história dela. Claro, aí você foi muito flexível. E como nisso? Como que entra? O que é isso? É que aquilo que você falou, né? Eu quero mais da vida.
Não que ser secretária era algo ruim ou Não, não é. porque financeiramente eu estava até bem, né? As pessoas até me questionavam, nossa, Marta, por que você vai buscar sarna para se coçar, né? Era exatamente isso, né? Porque você está bem financeiramente, você está tranquila num trabalho que você tem uma flexibilidade de horário, porque você quer virar líder para acabar, né, buscando mais atividade, se envolvendo em outros assuntos, trazendo mais dor para sua história. E muitas pessoas não querem ser líder exatamente por isso. Mas eu queria realmente para poder impactar, para eu poder mostrar que eu era capaz de fazer e que eu podia realmente entregar mais resultado. Eu sempre fui e adoro o trabalho, né? Trabalho para mim é algo que me traz grandes prazer, né? Então com quem me conhece muito sabe que eu vivo me desafiando. Eu faço algo hoje, mas eu quero fazer mais. Mas isso depois do acidente. Depois do acidente. Exatamente. Antes você era um pouco mais acomodada. Na realidade, eu falo que é a vida de cruzeiro. Quando você está em voo de cruzeiro, você fala, tá tudo bem aqui, tô bem, tá tudo bem, tá relaxado, exato, tô na minha zona tranquila. Pra que vai mexer com aquele time que tá ganhando, né? E na hora que você vê que você tem um tempo limitado, né? Nesse mundo, você fala, poxa, eu quero viajar, eu quero ser líder, eu quero fazer treinamento fora, eu quero fazer workshop. E como secretária, eu fazia muitas passagens para as outras pessoas viajarem, porque eu trabalhava em grande multinacional, né? Eu falei, não, eu quero ir viajar, eu tenho essa habilidade, essa competência, eu quero ensinar pessoas. E quanto tempo demorou, Márcia? Entre do acidente até você atingir a meta de liderança. Ale, depois que eu comecei a fazer faculdade e tudo, eu vou falar que em torno de 2 anos e 2 anos. Eu estava numa posição de liderança que eu fui buscar essa posição também, tá? Demorou para eu começar a ser coordenadora, não diretora nem gerente. E tá, gerente gente? e coordenadora? Gerente demorou um pouco mais, eu acho que uns 4 anos para eu poder... Foi rápido ainda, né? Foi rápido. Foi. E para diretora, aí foi um pouco mais extenso. De gerente para diretora, eu demorei mais uns 3 anos. Demorou tudo até você chegar em diretoria. Exato. 7 anos. Por volta mais ou menos desse tempo. E é claro que tem um investimento antes do acidente, o seu conhecimento antes do acidente e o alto impacto. Isso mesmo. E para você ser líder, e você vê a história dela. Ela não desistiu. Exato. Ela continuou com os percalços da vida, que vem aquela flexibilidade que você ia falar, né? Isso mesmo. Mas aí, o segundo grande aprendizado depois desse acidente. Eu me tornando líder, o que aconteceu? Eu comecei a me exigir muito. Mais de 14 horas de trabalho, dia a dia. E aí, o que aconteceu também? Eu acabei me afastando das pessoas que eu mais amava, porque eu tinha que trabalhar o tempo inteiro. Como líder, mulher, é notório, tá, gente? Eu falo principalmente numa área que era genuinamente masculina. Eu venho de uma área de tecnologia da informação. Então, constantemente, você está sendo desafiada. Então, você tem que mostrar mais ainda o seu valor, ainda mais para uma pessoa que tem um baita de um grau de autocobrança que eu tinha. Então, eu trabalhava 14, 16 horas por dia. E aí também tive uma disruptura. O que significa essa segunda lição? Não adianta você querer também ir e fazer alguma coisa onde você perde também conexão com as suas ou com seus outros papéis. O que você está querendo dizer com isso? Você é profissional, mas você também tem o papel de mãe, de esposa, de filho, de amiga. Então, se você vai por um período muito longo, colocar numa balança, porque eu acredito que em alguns momentos, ok, tá? Você vai entregar um projeto, você vai fazer alguma coisa, você vai se exigir mais. E tá tudo bem, alinha com as pessoas que estão junto com você e esse processo vai passar sem dor. Agora, você cair numa rotina em que você abre mão de todos os seus outros papéis só para o profissional, pode ser que isso te gere uma dor muito significativa. E foi aí que vem a Márcia com essa mentoria agora. Porque eu falo que é ajudar os líderes, os profissionais, a terem grandes resultados, alta performance, porque eu tive que sentir para aprender, agora sim, trabalhar com alta performance, mas sem deixar de lado aquilo que o que mais importa na tua vida. Você captou? A Márcia Costa falou que, é claro, é importante você ser líder, ser chefe, mas não deixar a família de lado. Não deixar aquele menino
que ela protegeu no acidente? É porque quando você está no meio de um olho de furacão com responsabilidade de liderança, em alguns momentos eu entendo isso hoje. Você precisa dar resultado. Muitos dos resultados dependem de você. E em alguns momentos, se você não aprende a delegar, se você não tem uma flexibilidade, se você não começa a trabalhar com equipe mais engajada, trazer pessoas boas, você vai pagar um preço muito alto. E o preço muito alto é você ficar longe das pessoas. Então, esse é o aprendizado que veio, entendeu? Não que eu tenha esquecido, mas eu tive que ter escolhas em alguns momentos, porque como líder você viaja, você também tem que estar longe em algumas outras áreas. Agora caiu a minha ficha. Agora sim eu caí a sua ficha. E será que caiu a sua ficha aqui também? Então o que caiu na ficha aqui? Sabe por que ela faz o trabalho de mentoria? Porque ela não quer que você, líder, passe por que ela passou. Exatamente. É isso aí. Eu falo que aonde está a sua maior dor, está a sua missão. Sabia disso? Aquilo que te gerou mais dor vai cutucar que é onde está a sua missão de vida. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Porque como líder, depois do acidente que eu fui caminhando, eu sofri muito, porque eu sabia liderar eu mesma. Para liderar o outro é uma baita de uma dor. Você se cobra demais, você cobra o outro numa mão mais pesada, porque você está acostumado com isso, o outro pode ser que não. Então, você ter essa flexibilidade ali, que é um baita diferencial. Então, é isso aí. Eu só faço o que eu faço porque eu sofri uma dor muito grande naquilo que eu vivenciei. Olha que lindo. E você vai pegar gente que você não conhece? Que você vai pegar com um coach que lê um livrinho e acha? Ou você vai pegar na vivência? Por isso que você tem alguma dúvida, algum trabalho, alguma dor, e você não sabe como sair dessa dor, convido você a conhecer Márcia Costa Oficial no Instagram, com 2 Fs. Tem o LinkedIn da Márcia Costa, que é... Márcia Costa Mentoria. E tem o YouTube. Márcia Costa Mentoria também. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com a história da Márcia. Se você não aprendeu nada, pelo menos você tenha escutado. E peço para você curtir, compartilhar esse vídeo e seguir a Márcia com o exemplo que ela deu aqui. Não é qualquer um que eu estou. Você pode ler, ver o post dela ali na folha de jornal e ver o que ela fez. NBA ela tem... É NBA, né? NBA de basquete. NBA, ela é líder, ela tem todas as certificações, tem o currículo dela extenso. Eu tô com a história viva. Vá, siga quem muda a história de verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ale. Você é um baita querido e eu espero realmente ter contribuído aí. Eu falo que, sabe qual a maior sabedoria? Qual? Não é aprender com meus erros. A maior sabedoria é eu olhar para o erro do outro e já corrigir uma possível falta que eu teria. Isso é a maior sabedoria. Guarde essa frase. Até o próximo episódio. Muito bom.